Como sabemos, o Barba Negra está caminhando para ser um dos ou vilão final do mangá de One Piece, né? O último vilão a ser batido, e o Oda tá fazendo de tudo para que o personagem carregue realmente essa aura, né? De ser aquele personagem na qual o Luffy vai conseguir derrotar para aplacar de uma vez por todas uma manifestação de uma vontade herdada tão maligna, mas tão maligna, que teve que reunir Roger e Garp, um pirata e um marinheiro, para derrotar essa pessoa, para derrotar realmente essa pessoa. E o próprio Barba Negra é aquele que acabou herdando a vontade de Xebec. E o Garp, a gente sabe que ele é o último remanescente da antiga geração de piratas e marinheiros. Os personagens realmente que marcaram épocas, conseguiram realmente grandes alcunhas, como o herói da marinha ou até mesmo o rei dos piratas. Todos esses personagens já foram mortos ou estão já se aposentando. Então, o Garp é o último que está na ativa, um dos poucos realmente que está ativa e que esteve treinando durante todo esse tempo. Diferente de Rayleigh ou até mesmo dos demais personagens que ficaram em off-screen, o Garp andou batendo em pirata durante esses últimos anos. O que deixa a trama e a batalha de Barba Negra versus o grande herói da marinha ainda mais imprevisível. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar então da batalha. Vamos detalhar a batalha entre Barba Negra versus Garp. É uma batalha que ninguém estava esperando, mas que agora todo mundo quer ver. Era uma batalha que ninguém realmente estava acreditando que poderia rolar, que poderia acontecer. Já poderia ter algumas suspeitas ali, mas, cara, cravar que ia rolar Barba Negra versus Garp era loucura. E a gente tá aqui pra poder destrinchar, detalhar ainda mais um pouco sobre esse duelo. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha aí esse vídeo, compartilha o print aqui desse vídeo lá nos seus stories do Instagram. Me marca lá, @LPGeekBrasil, pra gente divulgar ainda mais o canal do Geek Brasil e fazer ele ser conhecido. Vamos lá, né? A gente vai começar aqui a falar sobre essa batalha. E como eu disse, né, uma batalha que ninguém esperava, mas que todo mundo quer ver, né? O próprio Oda, ele disse na Jump Fest 2023 de que aqueles dois personagens iriam lutar. E até brinquei, né, aqui no canal, até mesmo lá no Twitter, né, de que o One Piece tem mais de 1000 personagens, né? Então, tipo assim, cara, eu não quis falar quem iria lutar. Só que no primeiro capítulo de 2023 ele já mostra pra nós quem são esses dois personagens, né? E ele até mesmo fala, eu espero que eles não morram, eu espero que pelo menos os dois saiam vivos, né? Então, se ele espera, a gente já pode realmente acreditar de que alguma coisa cruel pode ocorrer neste confronto. E o mais interessante dessa batalha entre o Garp versus ali o Barba Negra, que por mais que possa ter ali todo um confronto de resgate, né, ali o próprio Garp vai resgatar ali o Kobe, é um confronto que pode rejuvenescer as ideias do Xebec no mundo, de fazer realmente as pessoas voltarem aos olhos sobre aquilo que aconteceu em God Valley, nesse Vale dos Deuses, que teve um confronto entre um bando, uma galera extremamente apelona, contra apenas Garp e Roger, o rei dos piratas e o herói da marinha, lutando com esses piratas que estavam colocando o mundo de cabeça para baixo. E o próprio Barba Negra acabou herdando a vontade ali de Xebec, então as coisas começam a ficar ainda mais interessantes a partir de agora, para a gente observar se a vontade herdada do Barba Negra é o suficiente para bater de frente com o algoz da pessoa na qual ele mais admirou.
Vamos lá, né? E pra gente começar a falar sobre esse confronto, sobre esses detalhes, a gente precisa começar a falar sobre as habilidades ali do Barba Negra, né? A gente começa falando que o personagem ele tem o Haki do armamento avançado, o Haki da observação e o Haki do rei avançado também. Muitas pessoas não estão entendendo muito sobre essa perspectiva, mas na batalha, no começo ali da batalha contra o Law, o Barba Negra já está utilizando o Haki do Conquistador avançado. Então isso é algo muito marcante, porque até então a gente não tinha essa confirmação. Mas agora no mangá a gente tem um personagem utilizando o Haki do armamento, o Haki da observação e o Haki do rei avançado. O Haki da observação é o fator ali como a gente pode realmente marcar dele conseguir defender o golpe ali do S-Mihawk da forma como ele conseguiu defender. E também o Haki do armamento, né, como ele conseguiu aplacar o golpe utilizando apenas o seu braço para segurar o golpe ali do mini espadachim. Então a gente tem essa capacidade, esse poder ali do personagem na qual a gente viu nos últimos capítulos. O Barba Negra também tem a capacidade de anular a Akuma no Mi com a utilização da Yami Yami no Mi. Ele pode anular as habilidades de qualquer Akuma no Mi que ele quiser. E ao mesmo tempo ele consegue entrar e sair dos lugares sem ser notado, através ali dos seus poderes ligados a essa habilidade. O Oda ele tem ocultado um pouco a utilização dos poderes, não tem revelado muito sobre o que pode fazer, o que pode acontecer ali através da Yami Yami no Mi, mas a gente sabe que por causa disso ele conseguiu até mesmo anular as utilizações e até mesmo conseguir emplacar a boa Hancock. Ele também consegue utilizar a distorção do espaço com as vibrações, seja em terra ou ar, através da Gura Gura no Mi, a sua segunda Akuma no Mi, né? Como o personagem realmente passou para nós, ele conseguiu roubar a Akuma no Mi do Barba Branca, assim sendo a única pessoa capaz de utilizar duas Akuma no Mis no universo de One Piece. E nós então sabemos também que o Marshall é um bom lutador, causando assim a cicatriz de Shanks sem ter nenhuma das suas Akuma no Mis ainda, né? Então a gente sabe que esses 3 riscos no olho do Shanks é através das habilidades do Barba Negra, sem ter nenhuma fruta. E também ele foi capaz de varrer o Ace do mapa, né? Ele conseguiu derrotar o Ace entregando ele diretamente para a marinha, se tornando assim um Shichibukai. Vamos falar sobre o Garp. O Garp ele tem a capacidade de utilizar o Haki do armamento e o Haki da observação avançado, né? Pelo menos isso a gente já consegue ter uma concepção, já que ele conseguiu bater de frente com personagens inacreditáveis com poderes absurdos. A gente não sabe de nada ali do Garp ter o Haki do Conquistador, mas acho muito difícil ele ter, né? Porque o principal confronto na qual o Garp teve, que foi mostrado durante o mangá, foi contra o pirata Shinzao. E quando ele derrotou o Shinzao, ele utilizou apenas o Haki do armamento. Ele acabou utilizando apenas o Haki do armamento, sem mostrar ali as onomatopeias quando se tem o Haki do Conquistador, ou até mesmo o Haki do Conquistador avançado. Então, pelo que dá a entender, o próprio Garp, ele é conhecido por muitos, tanto pelo fandom, quanto também ali por dentro da obra de One Piece, como o maior utilizador de Haki do armamento. Então, o próprio Garp, ele é apenas força bruta, ele é apenas na base da porrada e também através ali do seu Haki da observação e também do Haki do armamento. O Garp é dito como um dos poucos que fazia frente ao Gold Roger e também ajudou na derrota de Big Mom, Kaido, Shebeck, Shiki, entre outros piratas ali do bando dos Rocks. Então, o Garp, ele tem essas vantagens e essas perspectivas que a gente consegue ver que possivelmente que ganhe ou leve uma pouca vantagem no confronto contra o Barba Negra. Analisando friamente como a gente está observando o mangá atualmente de One Piece, né? A gente sabe que o Barba Negra terá enfrentado o Law em pouco tempo. Isso lhe dará ali uma certa desvantagem, porque, cara, o Barba Negra lutou contra o Law.
por mais que a gente acredite que o Lau já foi derrotado, ou que o Lau vai ser derrotado ali pelo Barba Negra, coisa do tipo, né? Meu lado fanboy do Lau, não quer acreditar que o Lau vai perder ali pro Barba Negra, mas o meu lado que realmente acredita na história, que a história precisa continuar, que a história precisa realmente seguir em frente, meu lado realmente que acredita nisso, realmente pensa que o Lau vai perder ali pro Barba Negra, mas mesmo assim o Barba Negra enfrentou alguém que bateu de frente com a Big Mom, né? Alguém realmente forte pra caramba, e pelo menos eu acredito que o Barba Negra não vai sair dali de uma forma sem tomar algum dano severo, então isso já vai dar uma vantagem ali para o Garp. Se o Garp chegar, o que vai acontecer, o Garp vai chegar novinho na batalha, ele vai chegar novinho em folha na batalha, e se o Barba Negra não tiver derrotado o Lau, pode ser Lau, Garp e Kobe versus Barba Negra, o que eu acho muito difícil de acontecer, já que o próprio Oda referenciou que a batalha vai ser essa pessoa contra essa pessoa, esse personagem contra esse personagem, então provavelmente o confronto vai ser ali o Barba Negra versus o Garp. Então, se ele já tiver derrotado o Lau, o Garp ainda tem a vantagem de estar totalmente bem para a batalha, está indo ali totalmente novinho contra o próprio Barba Negra. Garp também é o maior usuário do Haki do armamento da história, né? Pelo menos é o que foi passado para nós através dos pontos e também dos fatos da trama, e que a gente não viu ninguém utilizar o Haki do armamento tão eficaz como o próprio Garp, como as próprias histórias acabam nos contando. O bom Haki pode anular os efeitos das Akuma no Mis. Alguém que é capaz de fazer isso é o marinheiro. Como o próprio Lau mostrou, ele foi capaz de anular ali os efeitos das Akuma no Mis com o seu poder, com o seu Haki do armamento, sem a necessidade de utilizar o Haki do Conquistador. Então, o próprio Lau, se ele é capaz de fazer isso, o Garp com certeza também é. Mas tem um porém, né? A gente tem um porém e a gente não pode deixar de falar desse ponto. O Barba Negra está sendo colocado como um dos vilões finais ou o grande vilão final de One Piece. E tudo está sendo levado contra o lado pessoal do Luffy. O Barba Negra já afetou ali o Ace, levando o personagem diretamente à morte. Agora ele atacou a Hancock, atacou o Kobe, agora está lutando contra o Lau e vai lutar contra o Garp. Se o Garp for mesmo de Jiraiya, o negócio vai estralar. Se o Garp realmente lutar contra o Barba Negra e for morto contra o personagem, o negócio vai ficar ainda mais implacável, né? Porque o Barba Negra, querendo ou não, de propósito ou não, está mexendo com todas as pessoas mais próximas do Luffy. Isso está sendo interessante, ver a construção desse vilão que começou na mesa de um bar e que está sendo caminhado para ser um dos maiores vilões de todos os tempos do universo dos mangás. Sendo bem sincero, qualquer um pode vencer, né? Qualquer um pode vencer, mas o fato do Barba Negra vir de uma luta contra o Lau dá uma pequena vantagem sim para o Garp, pelo menos no que eu estou vendo agora. Pode ser que o Garp chegue lá na batalha contra o Barba Negra e tenha passado um tempo, tenha passado uma semana, tenha passado sei lá quanto tempo, e assim o Barba Negra já tenha se recuperado do seu duelo contra o Lau. Então o duelo reseta, ele não tem essa vantagem, mas com as informações que nós temos no mangá atualmente, a gente pode acreditar que o Garp tem uma certa vantagem. E aí, vocês apostam em quem? Quem vocês acham que vai vencer? Vocês acreditam que o Garp vai ganhar ali do Barba Negra, por mais milagre que fosse? Ou o Garp vai mesmo de Jiraiya e o Barba Negra vai afetar o Luffy mais uma vez?